Quero convidar Daniel Roy para a mesa e Yolanda Vilela, Yolanda e Lúcia Grossi. Bien, si Yolanda est prête et vous aussi, commençons. Vamos começar então. Todo mundo está pronto? Commençons pour terminer. Vamos começar por terminando. Pour moi, pour terminer mon voyage et mon travail au Brésil. Para mim, terminar o meu trabalho e a minha viagem ao Brasil. Et pour vous, terminer ces 2 jours si bien organisés et si passionnants sur l'adolescence, sur la jeunesse. E para vocês, terminar esses 2 dias muito bem organizados e apaixonantes sobre o tema da juventude. Je présente mes excuses à Hélénis Salbaya de Castro et à Laura Rubayo pour n'avoir pas pu assister à leur présentation cet après-midi. Eu peço desculpas a Helenice de Castro e Laura Rubião por não ter podido assistir à apresentação delas hoje à tarde. Mais j'avais lu leurs travaux et je suis sûr que vous les avez trouvés passionnants et que la discussion a été riche. Mas eu li o trabalho delas, né, e acho que vocês também leram, e eu imagino que a discussão tenha sido apaixonante e rica. Je souhaite donc terminer en poursuivant le propos d'hier. Eu desejo, então, terminar, né, dando continuidade ao que eu falei ontem. Et le propos qui s'articule sur ce petit schéma. É o que se articula, é a fala, né, que se articula nesse pequeno caminho. N'est-ce pas? Où il y a d'un côté onde há de um lado, nesse esquema, onde há de um lado le langage, l'autre, a linguagem, o outro, et de l'autre côté le corps et sa jouissance. E do outro lado o corpo e seu gozo. Et au fond, dans cette rencontre, no fundo aí, então, nesse encontro, quelque chose se détache. Alguma coisa se destaca. Ces objets particuliers que Lacan a appelés les objets petit a. Esses objetos particulares que Lacan chamou de objeto pequeno a. Et si cette opération ne se produit pas, e se no caso dessa operação não se produzir, se ela não se produz, les diverses séparations dont j'ai parlé hier, les divers sevrages, as diversas separações, os diversos desmames dos quais eu falei ontem, si ils n'ont pas lieu, se eles não acontecem, eh bien, ces objets restent attachés au corps. Então, esses objetos eles permanecem ligados ao corpo, l'encombrent, o embaraçam et rend ce corps abject. E tornam esse corpo abjeto. Lacan joue sur le mot abject. Lacan ele vai jogar aí com a palavra abjeto. Pour dire que s'ils n'ont pas été jetés au dehors, abjetés, para dizer que se eles não forem jogados para fora, abjogados. Voilà. Pois bem, então é isso. Elle y arrive. Eh bien, ces objets rendent le corps du sujet abject. E então, nesse caso, esses objetos tornam o corpo do sujeito abjeto. Et le corps, à ce moment-là, n'est plus l'objet d'adoration qu'il est habituellement. Então, nesse momento aí, o corpo ele não é mais um objeto de adoração. C'est un verdict lacanien encore. L'homme adore son corps. Esse é um veredito lacaniano, né? Segundo o qual o homem adora o seu corpo.
nos souvenirs d'adolescence sont faits d'un mixte d'adoration et d'abjection par rapport à notre corps, chacun As d'entre nossas nous. lembranças de adolescência são feitas de um misto, né, de adoração e de abjeção em relação ao corpo. Mais il existe quelquefois des clivages très, très forts, très féroces entre les adorateurs du corps et les abjecteurs du corps. Mas existem, às vezes, algumas clivagens, umas divisões entre os adoradores do corpo e os abjetadores do corpo. Le corps que l'on adore O corpo que se adora, o corpo que a gente adora, nécessite d'être habillé. precisa ser vestido, recoberto, Vestido, habillé. vestido, revestido, Bon, recoberto. oui. Habillé, Oui, avec des habits. voilà. Donc, vestido. Voilà. Ouais. Parce que, justement, les habits ne recouvrent pas un corps qui serait dessous. Porque justamente as vestimentas não recobrem um corpo que estaria embaixo. C'est toute l'astuce de Lacan quand il nous démontre ça. Essa é toda a astúcia do Lacan quando ele nos demonstra isso. La mode, c'est le nom qui est donné A moda é um nome dado au discours qui accomplit cette fonction majeure pour l'être parlant, Ah. habiller le corps qu'il a. ao discurso que é dado essa função, que dá essa função maior ao ser humano, quer dizer, vestir o corpo que se tem. C'est une citation très précise du Essa é uma texte de Lacan, Joyce, Le Symptôme, qui est à la fin des autres écrits. Essa é uma citação precisa do texto do Lacan sobre Joyce, que está no final do Outros Escritos. Il n'en reste pas moins que l'homme, L-O-M, a un corps, a son corps, Não resta. Como é que é? Não deixa de ser il se fait que l'homme a son que o corps, homem tem seu corpo à revêtir entre autres soins. a revestir, entre outros cuidados. Voilà, c'est une des responsabilités É uma das responsabilidades qui revient à l'homme dans la mesure que cabe ao homem na Hum. medida em que où il a un corps. ele tem um corpo. De l'autre côté, Por outro lado, c'est ce corps devenu abject par la présence trop massive de la jouissance des objets, é esse corpo tornado abjeto pela presença muito massiva, né, dos objetos, qui est coupé, tailladé par les scarifications que é cortado, arranhado, não é, pelas escarificações de l'adolescence. da adolescência. C'est ce même corps qui est réduit à rien par l'anorexie. É esse mesmo corpo que é reduzido a nada pela anorexia. C'est le même corps qui est rempli, ce corps abject qui est rempli par le boulimique. Je parle sous le contrôle de Sergio de Campos, qui a beaucoup travaillé là-dessus. E é esse mesmo corpo que é preenchido do lado, né, da bulimia. Por esses objetos, abjetos. À l'adolescence, donc, je vais vous parler des scarifications et de la mode. Eu vou falar para vocês, então, das escarificações e da moda. Ce sont les deux chapitres de mon intervention de ce soir. São os dois capítulos e as duas partes da minha intervenção de hoje. À l'adolescence, le corps se trouve à la tâche d'avoir à loger une jouissance Ah. dont il ne sait pas quoi faire. Na adolescência, o corpo tem a tarefa
de alojar um gozo com o qual ele não sabe o que fazer. Il est à la tâche de devenir un corps sexué et d'habiller ce corps sexué. Ele tem a tarefa, né, de lidar com esse corpo sexuado e vestir esse corpo sexuado. Cette jouissance sexuelle est une jouissance de perte pure. Esse gozo sexual é um gozo de pura perda. Cette perte est centrale, creuse un vide au corps du corps parlant. Pardon, vous pouvez répéter? Cette perte Essa perda est centrale é central et creuse e ela un vide escava um vazio au cœur du corps no parlant. cerne do corpo falante. Et c'est autour de ce vide que s'agglutinent les divers objets. E é em torno desse vazio que os diversos objetos se aglutinam. C'est ce que nous a appris la lecture très lumineuse d'Éric Laurent lors de son séminaire à l'école de la cause freudienne, dont on retrouve beaucoup de choses dans son livre. É o que nos ensina, né, o texto luminoso do Henrique Laurent, enfim, com o qual aprendemos muito. O seu livro traz esses elementos. Et au fond, c'est ce corps et cette perte centrale qui est à la tâche de recueillir justement toutes les traces. É esse corpo e ce vide. E esse vazio central que tem a tarefa de recolher Toutes les traces todos os traços, todas as marcas de ces sevrages plus ou moins réussis, de ces séparations plus ou moins réussies avec les objets. desse desmame mais ou menos exitoso, não é? Dessa separação mais ou menos bem-sucedida em relação aos objetos. Au cours des négociations qu'il a avec l'autre. Durante essa negociação que o sujeito tem, né, com o outro. Oui. Et vous savez que ce sont ces traces, São essas marcas, esses traços, ces petites gouttes de pluie qui sont tombées que Freud a recueillies sous le nom d'inconscient. Então são essas gotinhas de chuva, né, que caíram, né, que respingaram, que Freud chama de inconsciente. Ces traces du langage courant, Essas marcas da linguagem corrente, mais qui recueillent des valeurs de jouissance du corps vivant. Mas que recolhem esses valores de gozo do corpo vivo. Voilà. Alors, c'est une possibilité pour le corps de recueillir, É uma possibilidade que o corpo tem, né, de recolher, de faire quelque chose avec cette rencontre-là. de fazer alguma coisa com esse encontro aí, a partir desse encontro aí. Mais il y a beaucoup d'autres possibilités. Mas existem muitas outras possibilidades. Tout à l'heure, nous en avons recueilli, enfin nous avons été témoins avec Renegado, le Há chanteur. pouco, né, a gente teve aí um testemunho disso com o Renegado, On a eu le témoignage qu'il y a un autre moyen, c'est se faire un nom. que é de uma outra possibilidade, que é justamente se fazer um nome. Se faire un nom qui recueille une expérience tout à fait singulière. Se fazer um nome que vem recolher aí, né, recolher uma experiência totalmente singular. Se faire un nom d'ailleurs multiple. Se fazer um nome, aliás, múltiplo. C'est un donneur de noms. É um doador de nomes. C'est le renégat, É o renegado, c'est le rebelle. é o rebelde. Il arrive à rester en vie. Ele consegue permanecer vivo. Je décline toutes les nominations, vous voyez, Eu enumero qu'il a trouvées pour lui-même ou todas. ses créations. eu enumero todas as nomeações que ele conseguiu dar, né, para si mesmo. Son centre culturel est fils de roi. Filho do rei, M'a-t-il dit quand il m'a signé, dédicacé son disque. que ele disse, né, pro Roi, quando ele fez uma dedicatória do disco dele, chamou, né, de filho do rei. Il y a la photo, hein. Tem a foto disso. Existe a foto disso.
D'abord, on comprend ce que c'est que le corps, Inicialmente, a gente entende o que é o corpo, comment toutes ces créations, como que todas essas criações c'est des extensions de son corps. são extensões do seu corpo. Il y a dedans la rencontre avec sa mère, Tem aí o encontro com a mãe, et il y a la rencontre avec cette dame, o encontro com essa mulher, voilà, qui s'occupait de faire le pont entre les jeunes gens et la société et le reste de la communauté. que se ocupava em fazer essa ligação aí entre os jovens e o resto da comunidade. Et vous voyez comment tout ça repose sur un accident absolument contingent. Tudo isso, vocês estão vendo como é que isso tudo repousa, né, sobre uma contingência Qui lui est venu de là, de l'autre, que veio do outro et qui est venu toucher quelque chose là. e que veio tocar, né, alguma coisa aqui. Cet accident, c'est Esse acidente Journée internationale de la femme. é Jornada Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Ça, je veux dire, on ne peut pas l'inventer. A gente não pode inventar isso, né? Isso é fato. Et maintenant, de ça, il pleut de la musique à foison. E a partir daí, né, tem a música, a profusão. Il né? est devenu lui-même un artiste international. Ele se tornou um artista internacional. Et je suis sûr qu'il a du succès avec les femmes. E eu tenho certeza que ele tem sucesso com as mulheres. Ah, yeah, yes, yes. Yeah. Ah, yes, yes. Bien. D'autres parlettes n'ont pas cette possibilité Outros falaceres não têm essa possibilidade parce qu'il n'y a pas eu la rencontre, ou bien parce qu'ils n'ont pas pu accueillir au moment de la rencontre ce type de signifiant porque qui não fait mouche. houve um encontro ou porque no encontro eles não puderam acolher esse tipo de significante, né, que toca no ponto certo, que isola. Et les sujets, au fond, vont rejeter Então, nesses casos, os sujeitos vão rejeitar, vão recusar ces effets de vidage qu'il y a dans la rencontre entre le langage et le corps de parlant. Eles vão recusar esse efeito, então, de esvaziamento que existe no encontro, né, entre o outro e o sujeito falante, e o corpo. Ma thèse, c'est que A minha l'escarification tese é que as escarificações sont les traces sur le corps são as marcas no corpo du rejet da rejeição, da recusa, de cette séparation, dessa separação, voilà, de cette rencontre avec le lieu vide. desse encontro, esse encontro com o lugar vazio. Les scarifications sont à la fois les traces de ce rejet As escarificações são, ao mesmo tempo, as marcas dessa rejeição, dessa recusa, et en même temps habillent e, ao mesmo tempo, elas vestem cette rencontre traumatique qui a esse été rejetée. encontro traumático. Vous connaissez peut-être même mieux que moi cette question des scarifications. C'est apparu Vocês conhecem, talvez, muito melhor do que eu, essa questão das escarificações. Isso aí apareceu, isso surgiu à l'étonnement des praticiens. Para a surpresa dos práticos, dos clínicos. Et la première description sérieuse de cela, c'était en 1987 aux États-Unis. E a primeira definição séria desse fenômeno, né, se deu em 1997, nos Estados Unidos, par un psychiatre formé aux Cultural Studies, por um psiquiatra formado nos estudos culturais, qui s'appelle Armando Favazza. que se chama Armando Favazza. Il est peut-être brésilien, hein, d'ailleurs, d'origine, je ne sais pas. Favazza. Favazza, avec deux Z, Favazza, qui a écrit un ouvrage Que tem uma obra, um livro,
corps en état de siège. que se chama corpo sitiado, em estado de cerco. Donc un terme militaire, corps en état de siège. Sitiado. É um Voilà. termo militar. Automutilation et modification du corps dans la culture et dans la psychiatrie. Automutilações e modificações do corpo na cultura e na psiquiatria. Esse é o título do livro. Et sa formation d'anthropologue lui a permis d'écouter pour la première fois une jeune fille qui se scarifiait. E a formação dele em antropologia permitiu que ele ouvisse uma jovem, né, que se cortava, que se escarificava. Et il a rencontré une jeune fille qui était depuis déjà quelques temps en hôpital psychiatrique Essa jovem já estava, né, há alguns anos no hospital psiquiátrico, et qui était cataloguée comme schizophrène, catalogada como esquizofrênica, que l'on gardait à l'hôpital parce qu'on craignait qu'elle attente à sa vie. que ela era mantida em hospitalização porque se temia que ela atentasse contra a sua própria vida. Et cette jeune fille lui a expliqué que pas du tout, elle ne voulait absolument pas se suicider, ça n'avait rien à voir. E essa jovem explicou, então, né, para esse psiquiatra que não era nada disso, né, que ela não tinha a menor intenção de se suicidar, que não era disso que se tratava. Qu'elle ne savait pas ce qui lui arrivait, Ela não sabia o que acontecia com ela, mais qu'elle avait trouvé ça et qu'à chaque fois, ça la soulageait. mas que ela encontrou isso, né, e que toda vez isso a aliviava. Et elle lui a expliqué ce que c'était que la scarification. Então ela explicou para ele o que era essa escarificação, Qui né, a, a sua escarificação, qui a ce caractère toujours le même, pratiquement, que pour tem, chacun. que tem esse caráter, né, de ser sempre o mesmo para cada um, C'est-à-dire que c'est vécu comme une automédication par le sujet. que isso é vivido, então, como uma automedicação pelo sujeito. Que c'est une contrainte forte, É uma sujeição, uma coação forte, uma exigência forte, qu'au début, c'est en général caché à l'entourage, que no início isso é escondido, né, do meio que circunda a pessoa, né, do meio social, mais qu'il y a un moment où ça se sait, où ça inquiète l'autre, où ça angoisse l'autre. mas que a partir de um momento isso se torna conhecido e isso começa a angustiar ou a inquietar as pessoas. Ça va prendre un caractère épidémique à partir des années 90. Isso vai tomar, então, um caráter epidêmico a partir dos anos 90, Aux États-Unis, puis à partir de 96 dans le monde entier. Nos anos 90 nos Estados Unidos e depois de 96 no mundo inteiro. Quer dizer, então, que isso foi em 87, não em 97, esse encontro aí, e o livro, né? Et ça a trouvé l'appui, au fond, de l'aveu de personnalités célèbres comme Johnny Depp ou même Lady Di. J'ignorais que Lady Di s'automutilait. E essa prática, ela encontrou, então, né, algumas pessoas famosas confessaram, né, fazer isso, né, como Johnny Depp e Lady Diana. C'est à ce moment-là aussi que se sont créés des forums de discussion de jeunes qui parlaient entre eux de cette pratique comme une pratique et qui faisaient communauté autour de cette pratique. Então, a partir desse momento, foram criados fóruns onde jovens, né, podiam falar de suas experiências em torno dessa prática. Je vais vous parler d'un cas de ma pratique. Alors, pour celui-là, je demande qu'on arrête les enregistrements. Eu vou falar para vocês de um caso da minha clínica, mas eu peço que vocês não gravem. Peut-être arrêter l'enregistrement vidéo aussi. A gravação da sala geral. De façon à ce que ce ne soit pas diffusé, parce qu'en général, tout repart sur Radio Lacan assez vite. Então, eu não quero que isso seja difundido, porque normalmente tudo vai para a Rádio Lacan rapidamente. Et je me suis aperçu que dans la je vois pas la petite lumière, merci. Et Obrigada. ça, quand on est habitué à être sous les sunlights.
Comment ça lui était venu? Como é que isso veio? Como é que isso se deu para ele? L'année précédente, No ano anterior, il avait vu une fille qui se grattait avec un compas. ele tinha visto, né, um ano antes disso ter acontecido para ele, né, ele tinha visto uma menina se arranhando Lá. com um compasso. Voilà. Compasso? Un Compas? compas, oui, un compas. Et il dit qu'il n'avait pas compris ce qu'elle faisait. E ele disse que não tinha entendido o que é que ela estava fazendo. Mais c'est auprès de cette fille qui s'est arrangée à laisser dépasser ses pansements sanglants. Mas C'est auprès de foi junto dessa cette menina fille qu'il a fait dépasser ses pansements sanglants, et c'est elle qui s'en est aperçue, la première. foi ela que foi a primeira a perceber, né, e curar, ajudar a curar o sangramento. Et qui a averti l'infirmière du lycée. E foi ela que advertiu, que avisou a enfermeira do colégio. Le point suivant, c'est que O ponto seguinte, le point 5, o ponto 5, c'est qu'après l'acte, il y a à la fois la douleur et bien-être. após o ato, né, tem a dor e o bem-estar. Et cela désigne pour le sujet l'arrêt du processus insoutenable dans lequel il était. E isso significa para o sujeito a interrupção do processo insuportável no qual ele está. À ce moment-là, la subjectivité revient. Nesse momento aí, a subjetividade volta. C'est un moment très important. É um momento muito importante. La subjectivité prend appui sur la coupure et sur ses effets dans la réalité. E a subjetividade se apoia no corte e em seus efeitos na realidade. J'ai mal, je saigne, je me sens mieux, il faut cacher ça. Eu tenho dor, J'ai mal, gemalha, eu je tenho dor, saigne, eu sangro, je me sens mieux, il eu me faut cacher sinto ça. mal e é preciso esconder isso. Voilà qui signe le retour du corps dans le champ du lien à l'autre. É isso que atesta, né, a volta do corpo, o retorno do corpo na relação com o outro. Et c'est ce qui s'échange dans les sites, dans les forums. E é isso que se troca, né, nesses sites, nesses fóruns. C'est les pratiques sur comment ne pas aller trop loin, comment s'arrêter à temps, comment soigner ça, É uma troca em torno, né, de como não ir longe demais, como curar isso, qual que é o momento de parar, né? As trocas nos fóruns são em torno disso. Et c'est là où il y a un point différentiel E é aí que existe um ponto diferencial entre entre les sujets qui témoignent o sujeito que testemunha que c'est une itération, une réitération permanente, se trata de uma reiteração permanente, sans limite, sem limites, si ce n'est une limite technique. a não ser um limite técnico, a não ser Voilà. que seja um limite técnico. Et puis les sujets pour qui il y a un effet de répétition, E há os sujeitos para quem, né, isso se trata de um efeito de repetição, de répétition au sens freudien, no sentido freudiano, repetição no sentido freudiano, c'est-à-dire que ou seja, les suivantes ne sont jamais aussi bien que la première. as seguintes nunca são tão bem sucedidas como a primeira. C'est en perte de jouissance. É em perda de gozo. Voilà. Et on voit qu'il y a là deux façons de traiter. Enfin, la scarification qui est la même, qui a les mêmes caractéristiques, n'est pas usée de la même façon. Ou seja, tem duas maneiras diferentes aí, né, de usar a escarificação. Le dernier point O último ponto, qui correspond au dernier, c'est que le véritable arrêt pour ceux qui peuvent arrêter, a verdadeira interrupção, parada para aqueles que podem parar, interromper, se fait toujours dans les témoignages, dans la rencontre avec quelqu'un en chair et en os, pas par la virtualité. sempre se dá em torno de um encontro com alguém em carne e osso, e não em torno da questão da coisa virtual. Quelqu'un qui est là Alguém que está ali et qui
accueille ça. e que acolhe isso. C'est un point essentiel. Esse é um ponto essencial. Bien. Vous voyez que c'est une solution particulière pour traiter l'insupportable de ce non-rapport Vocês estão vendo que é uma solução singular, particular, para tratar, né, essa não relação, de son non-rapport naturel entre le langage et le corps, essa não relação natural entre a linguagem e o corpo, qui affecte tout par l'être, tout que être parlant. afeta, né, todo falacer. Mais il y a diverses autres solutions. Mas tem muitas outras soluções. Heureusement, Felizmente, pour traiter cette jouissance du corps para tratar esse gozo do corpo, qui peut devenir envahissante, que pode se tornar invasivo, si ça n'est pas localisé par un vide central, se isso não é localizado por um vazio central. on peut sublimer à tour de bras, A gente pode sempre sublimar, on peut rester le phallus incarné, podemos ficar aí na posição de falo encarnado. c'est des solutions adolescentes, tout ça. São soluções adolescentes. C'est des solutions qui essas. valent pour tout le monde, mais que les adolescents démontrent encore plus aujourd'hui. São soluções que valem para todos, mas que os adolescentes demonstram muito mais, né, isso hoje. Le corps propre peut étendre son domaine par divers appareillages ou diverses addictions. O corpo próprio, né, pode ter diversos aparelhamentos ou aparelhagem Et diverses addictions. e diversas adicções. Voilà. Ou bien on peut commencer une analyse pour continuer à jouir du blablabla. Ou a gente pode começar uma análise para continuar gozando do blá blá blá, Qui fait partie aussi de la jouissance commune. que faz parte, né, também desse gozo comum. Il y a une autre solution Há uma outra solução qui est offerte par le social que é oferecida pelo social et qui tient compte à la fois de l'existence de la jouissance une e que leva em conta, né, a existência ao mesmo tempo, a existência do gozo uno, dans laquelle nous baignons habituellement. dans laquelle, Nous baignons habituellement. na qual nós nos banhamos habitualmente, Et no qual nós nos banhamos habitualmente, no gozo qui tient compte de cette dimension-là, que leva em conta, né, soluções oferecidas pelo social que levam em conta essa dimensão aí, et aussi de l'existence de l'accident en quoi constitue toujours l'arrivée, l'irruption de la jouissance sexuelle. e que, por outro lado, que leva em conta os acidentes que sempre podem acontecer a partir do gozo sexual. Car ce schéma est trompeur. Esse esquema é muito Est trompeur parce que enganador. il a l'air de reposer tranquillement sur le tableau. Ele tem a aparência de estar muito tranquilo ali, repousando muito tranquilamente ali no quadro, Et ça n'est pas du tout le cas. mas C'est que não é de forma alguma o caso. si l'on passe en 3 dimensions, Se a gente passa aí para 3 dimensões, là, c'est l'accident permanent. ali é o acidente permanente. Voilà. Et donc, voilà. Alors, cette solution, c'est la mode. Essa solução oferta pelo social, né, a qual ele está se referindo, é a moda. Je trouve que il faut s'intéresser à la mode. Eu acho que é preciso que a gente se interesse pela moda. Je dis ça parce que je m'y suis intéressé. Hein. Eu estou dizendo isso porque eu me interessei. Voilà. La mode, ça a un côté universel, A moda tem um lado universal, épidémique. epidêmico.
Et on s'en plaint quelquefois. Ah, On s'en plaint quelquefois. On se plaint de ça. sim, da qual a gente se queixa algumas vezes. Oui, oui. Et puis, d'un autre côté, E, por outro lado, c'est construit sur du vent, isso se constrói sobre o vento, sur du vide. sobre o vazio. Hein. Un vide qui, lui, est disponible pour chacun. Vazio que, por sua vez, é disponível para cada de nós. En effet, les personnes qui ont étudié le phénomène de mode, Na verdade, as pessoas que estudaram o fenômeno da moda, je vous le dis rapidement, mais eu vou dizer isso rapidamente, je pourrais le prouver, mas eu posso provar, ont vérifié que la mode, contrairement à ce qu'on pense, essas pessoas verificaram que, contrariamente ao que a gente pensa, a moda n'est pas liée à l'histoire, não é ligada, associada à história, n'est pas liée aux événements qui se passent dans le monde, não é ligada aos acontecimentos que acontecem no mundo, mais qu'elle répond à des cycles tout à fait arbitraires. mas que ela responde a ciclos, né, totalmente arbitrários, Qui ont cette valeur de contingence. que tem esse valor de contingência. Et vous voyez cet artifice Então, como vocês estão vendo, esse artifício tout à fait spécial totalmente especial, de en quoi constitue la mode. em que, né, na verdade, a moda se constitui, sobre o qual a moda se constitui. Roland Barthes Roland Barthes a écrit son livre célèbre Système de la mode, escreveu o seu livro célebre, né, O Sistema da Moda, mais il a écrit beaucoup d'autres articles sur la mode. mas ele escreveu muitos outros artigos sobre a moda. Système de la mode, c'est qu'il a montré là aussi que la mode était un discours Nesse livro, né, ele mostrou que a moda é discurso, que c'était le discours qui convient pour habiller le corps que l'on a. que é o discurso que convém para vestir o corpo que se tem. Elle se situe, la mode, A moda se situa dans cette zone frontière nessa zona de fronteira, où les modalités de jouissance deviennent des semblants, onde as modalidades de gozo se tornam semblantes, et où la jouissance se dépense e onde o gozo se gasta, é gasto, é empregado, é usado, et contamine le symbolique e contamina o simbólico et les images du corps e as imagens do corpo, pour en faire des escabeaux para fazer delas escabelos socialement reconnus. socialmente reconhecidos. Voilà, on m'a dit par exemple, on m'a fait comprendre hier soir Ontem me fizeram entender, ontem à noite, à cette fête si bien organisée, na festa muito bem organizada, une fête organisée par le citoyen Freud en plus. uma festa organizada pelo Freud cidadão, além do mais. Voilà. Et on m'a fait comprendre que la cravate n'était pas un code de la mode Me fizeram entender que a gravata não era código da moda à Belo Horizonte Em- pour les em psychanalystes. Belo Horizonte, né, para os psicanalistas. Alors aujourd'hui, j'ai pris un polo. Então, hoje eu vesti uma camisa polo. Voilà. Vous voyez, la contamination. É, Eh bien, je soutiens que la mode fonctionne comme un système anti-addictif. Então, eu defendo que a moda funciona como sistema anti-aditivo. Même si quelquefois elle paraît, Mesmo ainda que algumas vezes ela possa parecer, pour certaines créatures, por algumas pessoas, algumas criaturas, apparaître comme un système addictif que j'appelle de basse intensité. ainda que ela possa parecer para algumas pessoas sistema aditivo de baixa intensidade. C'est un dispositif contre-addictif
é um dispositivo contraadictivo, parce qu'elle ne se formule pas sur le mode « je ne peux pas m'empêcher de ». porque ela não se forma a partir, né, do eu não posso me impedir de fazer isso. Eu não posso me impedir de. Retenons du développement, disons, structuraliste de Barthes, Vamos reter, então, né, desse desenvolvimento estruturalista do Roland Barthes, je vais très vite, qui n'est pas absolument convaincant, hein, que não é exatamente muito convincente, au sens où ça ne l'a pas convaincu lui-même. Hein. no sentido em que isso não o convenceu a ele mesmo. Retenons que Vamos la reter, façon que chacun a de s'habiller vamos reter que a maneira que cada um tem de se vestir dans le système de la mode, no sistema da moda ça a la place de la parole dans le système linguistique. tem o mesmo lugar da fala no sistema linguístico, da palavra no sistema linguístico. C'est la façon dont chacun peut se saisir. É a maneira segundo a qual, pela qual cada um pode se apreender, Peut se saisir des pièces de vêtements, se apoderar, né, se apropriar de uma peça de roupa, peut se saisir des tenues, de costumes, de ternos, voilà, pour créer son style. para criar o seu estilo. D'où l'intérêt pour Barthes et pour nous de la figure du dandy, dont Daí, je parlais né, hier. a importância para Roland Barthes e também para nós da figura do dandy. Le dandy, c'est celui, au fond, pour lequel ce qui compte, c'est le petit rien, le petit détail exquis. Do dandy é a figura para quem, né, o que conta é o pequeno detalhe que não serve para nada. Um pequeno detalhe. Comprenez que je vous parle de la mode parce que c'est vraiment quelque chose qui soutient et qui tient la génération adolescente. Eu estou falando da moda porque é alguma coisa que sustenta aí, né, esse momento da adolescência. Et qui énerve souvent les grandes personnes. E que deixa as pessoas adultas muitas vezes irritadas. Mais plutôt que de prendre ça comme si tous les adolescents étaient des fashion victims, Ao invés de tomar isso como se todos os adolescentes fossem vítimas fatais, vítimas de fashion victims, vítimas da moda. victimes de la mode, oui. C'est une chanson, ça, victime de la mode. Prenons ça plutôt comme une invention disponible. Vamos tomar isso muito mais na vertente de uma invenção disponível. Beaucoup plus qu'on ne le pense, Muito mais do que a gente pensa. alors qu'on a tendance à penser que c'est une contrainte insupportable, etc. Ao passo que a gente imagina que isso é uma coação, um assujeitamento, uma exigência insuportável, etc. Il y a toujours ce petit bibelot, comme l'appelle Mallarmé, qui est le précurseur vraiment de la manifestation sociale du plus de jouir. Un petit bibelot. Sim, há sempre esse pequeno bibelô, né? Aí, segundo Mallarmé, que é o precursor do que a gente chama dos gadgets, né? Do mais gozar. Au fond, l'achat de mode est une dépense de jouissance. No fundo, a moda é um gasto, né? De gozo. Un prix de jouissance payé, Preço de gozo pago, quelquefois cher, algumas vezes caro, pour permettre un accrochage discursif de la jouissance et du corps. para permitir aí uma ligação discursiva entre o corpo e Il opère la mode, Et l'achat de mode opère un nouage entre compra- le discours qui court, a moda opera aí um enlaçamento, né, no nível do discurso le réel de la jouissance, e caché, o real do gozo
et l'imaginaire du corps, e o imaginário do corpo, faz um enlaçamento. avec l'agrafe du petit rien E o que grampeia isso é esse pequeno nada, esse petit rien, esse pequeno nada, esse pequeno detalhe, qui quelquefois est visible, même as- très visible, que algumas vezes é visível ou mesmo muito visível mais quelquefois qui est caché. e que algumas vezes é Et escondido. seul le sujet sait qu'il a ça. E só o sujeito sabe que ele está usando aquilo, que ele tem aquilo. Le crocodile, ici. O crocodilo aqui, Par exemple. por exemplo. C'est un dispositif démocratique. É um dispositivo democrático, Il s'applique à tous les corps, à n'importe quel corps, ele se aplica a todo corpo, a qualquer corpo. soulignant cet autre aspect de la mode, Sublinhemos, enfatizemos esse outro aspecto da moda, son caractère arbitraire, o seu caráter arbitrário, qui la place à un niveau de l'événement quasi contingent. que a coloca, que a situa, né, como um acontecimento quase contingente. La mode est au rouge aujourd'hui. A moda hoje é vermelho. Par exemple, Por exemplo, il me semble qu'on peut parler sans trop d'erreur d'une extension du domaine de la mode. eu acho que a gente pode falar, me parece que a gente pode falar sem muito engano, de uma certa extensão aí do campo da moda, Qui est devenu un phénomène de masse, que se tornou um fenômeno de massa, tout en gardant son caractère aristocratique. mantendo ao mesmo tempo, conservando, né, o seu caráter aristocrático, Permettant à chacun d'être au son propre dandy avec les objets du monde. permitindo que cada um seja o seu próprio dandy com os objetos do mundo. Le système le système de la mode O sistema da moda apparaît ainsi comme ce qu'on fait de mieux pour permettre au par-l'être de connecter son corps aux nouveaux objets. aparece assim como aquilo que se tem de mais, de melhor, né, para conectar o sujeito com os seus objetos, Aux nouveaux objets. aos qui- novos objetos. on se plaint que les adolescents sont avec leur portable, tout ça. A gente etc., fica mais se queixando que os adolescentes estão aí com seus celulares. c'est un traitement de tout ça. Isso é um tratamento disso tudo que nós estamos falando. Il n'y a pas à s'affoler de ça. Não tem que ficar enlouquecido com isso. Car pourquoi il n'y a pas à s'affoler? Por que a gente não tem que Parce ficar que enlouquecido com La isso? mode, par son caractère arbitraire, Porque a moda, com seu caráter arbitrário, fixe les limites, de ce qu'un par-l'être peut faire avec son corps, avec Porque- le corps qu'il a. fixa os limites daquilo que o falacer pode fazer com o corpo que ele tem, Sans faire appel d'aucune façon à l'interdiction. sem fazer apelo, né, à interdição. Voilà. Il fixe les limites Et- de ce qui est possible. Ele fixa os limites daquilo que é possível. Et Lacan rappelle que la seule définition du possible, c'est qu'il E puisse o Lacan diz que a única definição do possível é que ne pas avoir lieu. ele possa não acontecer, não ter lugar. On peut dire oui ou non A gente pode dizer sim ou não aux objets qui circulent. aos objetos, que circulam. C'est tout le contraire du surmoi. É exatamente o contrário do super-eu. La mode habille ce vide de la béance entre jouissance et semblant, A moda veste esse abismo aí entre gozo e semblante, alors que le surmoi et ses complices, lui, l'exploitent. ao passo que o super-eu e os seus cúmplices o exploram. La mode donne donc A moda dá, então, le modèle d'un savoir-faire avec ce vide, modelo do saber fazer com esse vazio, qui est le principe séparateur que nous cherchions au départ. que é o princípio separador que nós estávamos procurando no início, Que nous avons essayé de cerner avec ces 4
approches. que nós tentamos circunscrever a partir dessas 4 abordagens. Premièrement, la terreur adolescente Primeiramente, o terror adolescente, qui mange ce vide et dévore les corps, que come esse vazio e devora os corpos. l'éclair de l'amour et du désir O clarão, o relâmpago do amor e do desejo, qui fait surgir un lien qui sépare, que faz, na verdade, surgir um laço que separa Roméo et Juliette. Romeu e Julieta. Les marques cruelles sur le corps As marcas cruéis sobre o corpo, qui tentent d'inscrire le rejet de cette séparation. que tentam inscrever a rejeição, a recusa dessa separação, Enfin, la mode e a moda, qui illustre donc, je trouve, de façon précise ce savoir-faire. que ilustra de maneira precisa esse saber fazer. Je veux conclure, Eu si vou concluir, si vous le permettez. se vocês permitirem. Nous avons entendu dans les témoignages de Cookie Mildener et de Gabriela Greenbaum Nós ouvimos aí nos testemunhos de Cookie Mildner e Gabriela Greenbaum comment elles avaient élaboré Como- chacune como que cada uma delas elaborou de une façon singulière de modo singular d'habiller à l'adolescence de vestir na adolescência ce vide central du non-rapport entre le langage et le corps. esse vazio central da não relação entre linguagem e corpo. Vous avez entendu de Cookie Mildener et avec le commentaire de Jesus Santiago Vocês ouviram da Cookie Mildner mais os comentários de Jesus Santiago, comment l'aisance dans le savoir mathématique como que a facilidade, né, no saber matemático, nas matemáticas, lui permettait de briller dans sa petite cage de cristal. lhe permitiram brilhar na sua pequena gaiola de cristal. Caixinha, né, ou gaiola também, de Caixinha cristal. de cristal. Caixinha de cristal. Mais on n'apercevait pas que le carburant secret de Mas- cette aisance Mas a gente não percebia, né, mas não se percebia que o carburante, né, desse brilho se trouvait dans la clandestinité d'un non-savoir partagé avec sa mère. se estava apoiado na clandestinidade de um não saber compartilhado com a mãe. Il a fallu la nomination de ce vide trop plein de jouissance Foi preciso a nomeação desse vazio muito cheio de gozo pour qu'elle fasse passer cette aisance para que ela fizesse passar, né, esse bem-estar, essa facilidade dans sa vie et dans son œuvre. para a sua vida e para a sua obra. Trauma, Trauma c'est un trauma. Voilà É. la nomination qui a permis é um trauma, eis aí a nomeação que permitiu pour ses camarades. Elle était restée habillée por seus camaradas, seus colegas, né? Ela permaneceu vestida, vêtue de cette aisance mathématique. ela era vestida com esse bem-estar, Et c'est comme à ça vontade, estava à vontade aí nesse brilho, né? Com a matemática, com as matemáticas. autant Cookie s'habillait en mathématiques, Da mesma maneira que Cookie se vestia com as matemáticas, autant Gabriela s'habillait, elle, en 18 ans, a Gabriela se vestia com 18 anos. comme on s'habille en Dior Como se veste no Christian Dior ou en Givenchy. ou Givenchy, C'est ça. Hein. por aí. Au fond, à chacune, ça leur allait bien. Para cada uma delas isso caía bem, ia bem, Et cela leur était bien utile. e isso foi bem útil. Avec Gabriela, en effet, nous avons, Com Gabriela, na verdade, nous avons appris au fond que la jeunesse n'est pas un âge de la vie, nós temos esse preço, que a juventude não é uma idade da vida, que c'est une qualité du corps parlant. é uma qualidade do corpo falante. Voilà. La jeunesse est une qualité qui habille le corps parlant. É uma qualidade que veste o corpo falante. A juventude. Gabi
Gabi, Gabriela, Gabriela, revendiquant d'être la plus jeune des plus jeunes, reivindicando ser a mais jovens das jovens, se présentait comme une experte en habits de jeunesse. se apresentava como uma especialista em vestimentas de Et il ne juventude. fallait pas que cela lui soit contesté. E era preciso que isso não fosse contestado. Il n'y a pas plus jeune qu'elle. Não há mais alguém mais jovem do que ela. Et ça n'est pas une question de temps qui passe. E isso não é uma questão do tempo que passa. Elle s'habillait donc avec cet âge de 18 ans. Ela se vestia, né, com isso, com essa idade de 18 anos. 18 ans, c'est le bon habit pour la jeunesse de Gabriela. 18 anos é a boa vestimenta, né, para Gabriela. Peut-être était-ce une fixation dont elle jouissait trop. Talvez isso fosse uma fixação da qual ela gozasse excessivamente. Que cherchez-vous? O que você está procurando? O que você quer? Ça a traversé l'histoire, la vie, la structure. Isso atravessou a história, a vida, a estrutura. Et soudain, E, de repente, Gabi a vu apparaître Gabi viu aparecer la texture de son habit. a textura da sua vestimenta. Son habit était un habit tissé de voix. A sua vestimenta era uma vestimenta tecida de vozes. Un habit fait de voix, Uma vestimenta feita de vozes. comme, Como comment ça s'appelle au Brésil, peau d'âne. a pele de asno. Como pele de asno. Qui demande à son père une robe de lune, une robe de soleil, une robe d'étoile. Que pede para o pai, né, um vestido de sol, um vestido de lua, um vestido de estrelas. Gabi peut-être attendait de son père A Gabriela, ela tentou, né, esperava de seu pai cette robe tissée de voix. esse vestido tecido de vozes. Jacques Alain Miller, dans un commentaire de La Passe, Jacques Alain Miller, num comentário de passe, que dans le mode de jouir qui encombre et emprisonne le sujet, diz que o modo de gozo que encombra, que atrapalha o sujeito, que ce mode de jouir, esse modo de gozo, le sujet peut découvrir dans une analyse o sujeito pode descobrir isso numa análise, que ce n'est pas une prison, e que ele pode descobrir que isso não é uma prisão, mais qu'il est bien là. mas que está ali, está bem ali. On peut donc sortir de la prison, A gente pode mais sair da prisão, au prix d'établir Mas- cette nouvelle alliance du sujet avec sa jouissance. ao preço de estabelecer, né, essa nova aliança entre o sujeito e o gozo. C'est peut-être ça qui permet de mieux comprendre ce qu'on appelle le symptôme. É isso que permite, talvez, de entender melhor o sintoma, Je remercie Gabriela et o Cookie que é o sintoma. Eu agradeço a Cookie e a Gabriela d'avoir éclairé ça. por isso. Ça n'est pas une promesse, ça, que nous faisons aux jeunes que nous rencontrons. Isso não é uma promessa, é o que a gente faz com os jovens que a gente encontra, Mais c'est mas, ce point-là que nous visons mas é esse ponto aí que a gente visa et que nous partageons avec eux e que nós compartilhamos com eles, fraternellement. fraternamente, En ce sens, no sentido em que, je crois que nous pouvons dire que jeunesse est un mot tendre. no sentido em que a gente pode dizer juventude é uma palavra terna. Muito obrigado, Daniel Roy. Nós vamos abrir para perguntas, já estamos com o tempo esgotado. Eu chamo a mesa de encerramento
Fernando Ottoni e Elisa Alvarenga. Bem, eu vou falar aqui meia dúzia de palavras e passar a palavra para Fernando Ottoni, que já vai anunciar a próxima jornada. E depois vou passar para a Elisa encerrar, e temos uma surpresa também, que é um vídeo. Peço as pessoas para aguardarem um pouquinho para assistir o vídeo aí. Não é o primeiro, mas a pedidos também, o primeiro vai ser reprisado. Bem, eu escrevi um texto, não vou ler esse texto, mas eu fiquei pensando, né, no que falar no final dessa jornada. Me lembrei do texto do Freud, que é sobre a transitoriedade, e para dizer um pouco que a psicanálise é jovem, visto que só existe a psicanálise do filho. A psicanálise é jovem porque o material do qual se trata é a nossa infância e a nossa juventude. A psicanálise é jovem não porque ela tem pouco mais de um século comparada a outros campos de saber, mas porque ela tem o poder de rejuvenescer, em virtude do inconsciente ser atemporal, e ela apenas o apreende no batimento de abertura pelo tempo lógico. A psicanálise é jovem e viva, pois nela tratamos o real do sexo fora do sentido, da qual somos afetados, e que essa pulsão sexual faz valer a pena viver. Portanto, para se manterem jovens e vivos, se analisem, para adquirirem um saber fazer com sintoma. Carpe diem. Agradeço a Sérgio a oportunidade de estar aqui para anunciar a próxima jornada, já colocá-los ao trabalho para a próxima jornada. Nos últimos 5 anos, as jornadas da Seção Minas, bem como o Encontro Brasileiro, que teve lugar aqui, tomou como tema de trabalho questões ligadas à atualidade do sintoma em sua articulação com o mal-estar na cidade. Significantes do outro social, como as drogas, a ciência, a violência, a mãe e a juventude, foram os S1s que alavancaram essas jornadas e que gerou muito trabalho e a presença viva da orientação lacaniana na cidade. A próxima jornada seguirá a sua investigação sobre a atualidade de nossa experiência, mas dessa vez vamos nos servir de um par de significantes extraídos do âmago da nossa clínica e que fundam o corpo clínico e conceitual que nos orienta na psicanálise. Estou me referindo ao inconsciente e à diferença sexual. O modo como Freud se apropriou deles, a partir do que a psicanálise descobria, é absolutamente inédito e surpreendente e faz com que Lacan os tome como invenções cruciais e norteadoras da nossa experiência. Lacan mesmo, sobre isso, se desdobra na formulação da clínica do falacer e as tábuas da sexuação. E mesmo hoje, nesses 2 dias de trabalho intensos que tivemos nessas jornadas, em todas as plenárias, disso soube-se dizer. Então, o tema ficou assim: inconsciente e diferença sexual, o que há de novo? Ao escolher esse tema,
estamos convidando vocês para investigar o que há de novo em nossa clínica, a partir do nosso próprio campo conceitual, tomando o inconsciente e a diferença sexual como chave de leitura. Eis aí nossa tarefa, rumo à 21ª jornada da EBPMG, que acontecerá em 27 e 28 de outubro de 2017. Procuraremos fazer uma jornada conectada com o nosso tempo a partir do que lhe é essencial. Para tanto, faremos um bom uso da constelação de analistas que fazem a nossa escola. Pois, como disse Miller, em Teoria de Turing acerca do sujeito da escola, no momento mesmo em que Lacan instituiu uma formação coletiva, suas primeiras palavras apontam a dissociar e colocar em primeiro plano a solidão subjetiva. Nós saberemos levar isso em conta. Contaremos com o sintoma de cada um e sua parceria sintomática com o trabalho da escola. Para levar adiante os trabalhos em torno do par, inconsciente e diferença sexual, convidei um par de colegas para conduzir nossa jornada. Uma analista e um analista. Será que isso fará diferença? Ludmila Feres de Faria será sua coordenadora geral e Géso Santiago, seu diretor de orientação. Eles aceitaram prontamente e, junto com os colegas da diretoria adjunta, Sérgio de Castro, Sérgio Matos e Raquel Botrel, nós já tivemos reuniões animadíssimas para cernir melhor o tema e a forma de trabalho, sua força de trabalho também. Então, já se reuniram, né, pensamos, né, em algumas comissões, a coordenação com Ludmila Feres, orientação Géso Santiago, transmissão Sérgio Matos, conexões Lilane Pacheco, estrutura Raquel Botrel e acolhimento Cristiano Cunha. Essa turma promete e se preparem, pois há algo de novo nessa jornada. Estão todos, desde já, convidados a fazer parte dessa rede e ocupar seu lugar na 21ª jornada da EBPMG. Bom, depois dessa boa notícia, só me resta agradecer a todos que estão aqui, que participaram dessa jornada, que ajudaram a organizar, que participaram da conversa, né, das discussões, que enriqueceram o nosso trabalho. Eu queria fazer, bom, o nosso vídeo vai, de alguma forma, fazer esses agradecimentos, né? E eu já fiz também na introdução os agradecimentos. Eu queria agradecer especialmente a Gabriela e a Cuque, né, pela presença tão viva e pela transmissão que elas trouxeram, né? O Flávio Renegado, que eu acho que não está mais aqui, né? Ah, está? Ah, então, quero fazer um agradecimento especial à sua vivacidade, né, a maneira como respondeu ao nosso convite, como nos trouxe algo novo nessa jornada, né? E queria agradecer especialmente ao Daniel, né, por essa presença constante aqui também, com os trabalhos, né, pelo interesse que ele teve em ler todos os trabalhos e participar de toda a discussão, pela generosidade dessa transmissão, né, e vai deixar, então, uma boa lembrança aqui entre nós, né. Então, encerramos, né, e agora nós vamos passar, então, um pequeno vídeo de agradecimento e, para quem quiser ver o vídeo do início, nós vamos retransmitir o primeiro vídeo mais uma vez. Tá bom?